Olá, meus amigos! Hoje eu estou aqui com a pastora Carla Regina. Glória. Ela que é teóloga, palestrante e é professora de escola dominical há muitos anos. E hoje é sobre isso que a gente vai falar, sobre a EBD, né? Amo demais a escola bíblica dominical. Costumo dizer que o começo da minha andança com Deus, da minha caminhada com Cristo, se deu dentro do universo da educação cristã. Lembro-me como se fosse hoje, pós aceitar Jesus, quando eu compareci à primeira escola bíblica dominical da minha vida. Você acredita que eu lembro até quem estava lecionando? O nome dela era Leila. Eu estava me formando em contabilidade naquele ano e, porventura, Leila também era contabilista, o que fez com que essa identificação fosse imediata. E eu lembro dela ministrando lindamente sobre a palavra. E isso me cativou profundamente, de forma que depois militei também nessa área, superintendente da Escola Bíblica Dominical por mais de uma década. Eu posso lhe dizer que eu não faltei a EBD por mais de uma década ininterruptamente, chovesse ou fizesse sol. Enferma ou sã, eu tava lá. Agora, algumas denominações estão abolindo a EBD, né? Isso é assertivo? Mas me preocupa, já vista que uma era tão tecnológica faz com que as pessoas pensem que você pode encontrar pronto. Fast food é gostoso, mas não alimenta. Todo alimento preparado em casa com bom tempero dá trabalho, mas dá sustância. E a EBD faz parte desse bojo, de uma palavra bem preparada, ministrada. Há uma frase que eu até guardei: a EBD é a escola da família, reunindo a família para aprendermos em família e também crescermos em família. Não dá para abolir, não dá. Agora, o público da EBD geralmente é muito menor que o público dos cultos, né? Por que isso acontece, pastora? Eu acredito, para que eu não traga a crítica só para quem vem, só para o aluno, que trazer ferramentas novas também favorecem essa atratividade. Por exemplo, quando eu era superintendente da Escola Bíblica Dominical, eu prossigo dando aula esporadicamente em minha igreja, mas militando diretamente, liderando esse ministério. Eu lembro de um projeto que o céu nos deu, né, bem, que foi a leitura da Bíblia, um livro por semana. Eu propus à igreja, pasme, eles me traziam monografia, eu preparava todo o material, não era revista comprada, era material preparado, eu preparava semanalmente e tornou-se ali uma igreja que cresceu dentro da EBD. Foi uma das maiores assiduidades marcadas no período da Bíblia pela Bíblia. Então, quiçá trazer um material novo, numa proposta diferente, com uma temática que seja condizente com a realidade da igreja, ou simplesmente, fica aqui o meu conselho, Bíblia pela Bíblia. Não era outra coisa, o material que a gente usava era a Bíblia. Abre a sua Bíblia. E era um livro da Bíblia por semana. Parece doideira, né? Foi um projeto que deu uma média de 2 anos e pouquinho, ininterruptamente. A gente vai parar na rádio falando desse projeto. Então, às vezes, esse atrativo pode ser uma ferramenta que o céu quer dar ao superintendente da EBD para não ficar só preso às revistas. Dá trabalho, mas o resultado ele é eficaz. Porque ministrar uma aula não é ler revista, né? Ainda tem isso. Essa didática de ensino precisa ser proveitosa, precisa ser atrativa. E a proposta aqui não é inventar moda, não. É, de fato, o professor bem preparado prende a atenção do público ouvinte. Então, preparar os professores também é relevante, porque às vezes ninguém ensinou isso para ele. Não dá para dar uma revista e dizer, vai lá agora e não, resolve. Não, tem que ter essa reciclagem. Quando você fala de preparado, todo professor precisa fazer um curso de teologia, ainda que seja básico? Qual a sua opinião? Eu acredito que todo crente que ama a Bíblia deveria se permitir conhecer mais as Sagradas Escrituras. Perceba, nós coordenamos um Instituto Bíblico, mas isso não me tira do prazer e o amor pela EBD. Fizemos agora o EBOL, Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, e dirigimos a EBD e o IBADEVIP juntos. E sabe o que constatei? Que os meus alunos do IBADEVIP, que é um curso inclusive pago, são os mesmos da EBD, que é um curso gratuito. Uma coisa não anula a outra, ela amplia. Agora, falando do ensino infantil, o que não pode faltar numa EBD de criança?
palavra. Eu tô cansada do negócio da salinha do pintar. Não, é Bíblia, meu Deus do céu. Pelo amor do eterno. Bíblia, ainda que numa linguagem voltada para o universo infantil. Bíblia. Então não é só pintar o carneirinho e botar o algodão no carneirinho. Quem é o carneirinho, gente? Por causa de que o cordeirinho? Qual é a história do cordeirinho? Então essa é muito relevante você poder ensinar a Bíblia. Quem nunca numa EBF que aprendeu, bem que o Josuelo tá em Jericó. Eu lembro do meu esposo com a avó dele, uma estratégia maravilhosa, trazendo às crianças esse entendimento tão simples, mas tão eficaz. Então não pode faltar Bíblia. Agora, igrejas menores tem dificuldade, às vezes não tem quantidade de trabalhadores suficiente. O que fazer nesses casos para não colocar qualquer pessoa à frente de uma turma? Qualquer pessoa se não tiver o preparo para deixar de ser qualquer pessoa. Só é qualquer pessoa porque não tem preparo. O preparo te faz sair da classe de qualquer pessoa. É muito ruim quando você tem um preconceito formado acerca de outrem. Então toda pessoa trabalhada por Deus pode ser uma ferramenta poderosa em qualquer área da igreja que o céu quiser usar. Então eu vejo um Amós que é boiadeiro, dentro do seu preparo, dentro daquela agricultura, o céu preparou trazendo para um cenário totalmente diferente, mas com princípios e essências que serviram para o que Deus chamou para ele fazer. Eu ainda dou um outro exemplo de Davi. Leão, urso, preparo para gigante. Então é qualquer pessoa, até para o rei Saul, Davi era qualquer pessoa, mas foi preparado por Deus e por isso matou o gigante. Então, mesmo que a igreja seja uma igreja pequena, precisa investir no preparo dos professores, né? Agora, tem uma diferença também entre a pessoa que tem o chamado, tem o dom, e a pessoa que não tem, né? Sim, perceba, bom seria que trabalhássemos com todos que são vocacionados, né? E não só vocacionados, mas chamados para tal. Mas até que os tais se apresentem, nada impede que para aquele momento usemos a ferramenta que tem. Eu vou de maneira diferente. Eli poderia não ter um comportamento ideal para aquele momento por conta da negligência com Ófine e Finéias, mas cumpriu o que se propôs para aquele tempo até que Samuel fosse forjado. Então Saul não mata o gigante, em contrapartida Davi está sendo preparado para fazê-lo. Então eu repito, ainda que a pessoa não seja vocacionada, mas se for a ferramenta, a mão de obra para aquele momento, Deus vai usar. Eu ainda exemplifico o seguinte, não canto de maneira profunda e inefável, mas se faltar cantor, eu adoro linda. Não tenho nenhuma dificuldade de cantar, ainda falo, me dá o dó, mesmo sabendo o que isso significa. Mas o que é servir com interesse de coração. Eu lembro que a gente foi pregar e falaram assim, seu filho canta, ou prega ou toca. Eu falei assim, ele faz o que for preciso para que a obra de Deus continue. É sobre isso, é sobre o crente de antigamente, que poderia não ter um nível de instrução tão profunda, mas tinha um calor no coração para servir com interesse. E a quem o faz com interesse, o céu honra. E aí, eu vou pedir para você indicar literaturas, né, para as pessoas que lecionam. Sim. Ou que têm um interesse em começar a dar aula numa escola dominical. Eu tenho um livro que eu amo, é do Howard Hendricks, e é Ensinando para Transformar Vidas. Eu quero focar nele porque tem uma frase, eu vou procurar parafraseá-la, que mexe com a minha alma até hoje. Ele diz, nossa intenção não é provocar uma boa impressão, mas ensiná-los para impactá-los para uma transformação de vidas. Gente, aí a história é incrível, fala de uma adaptação, não só até a escola dominical, a história da escola dominical é riquíssima, começa com uma ação social, querendo ajudar crianças carentes a aprender a ler, a aprender a era da educação, e se ampliou para o evangelismo. Então quem tem uma boa intenção, Deus faz crescer, né? Então, ainda que você não permaneça ali, caso não seja vocacionado, mas se a sua igreja precisa, fica aqui esse apelo. Qual é a necessidade da sua igreja para o momento? Você pode não ser, de repente, aquele que tem a maior habilidade do mundo, mas quiçá, pela inteireza de coração, seja a melhor ferramenta que o seu líder tem para esse momento. Dê o teu melhor, só até que Davi chegue. Dê o teu melhor, Eliabe, até que Davi chegue. Só não se torne presunçoso, né? Humildade para não impedir Davizinho de crescer. Se deu tempo, Eliabe, não dá para matar gigante. Ai, amém, pastora Carla, Deus abençoe você. Quer deixar uma palavra final? Meu Deus.
Gostei também, a recíproca desse prazer é mais do que verdadeira. A palavra aos professores é que o faça com amor. Quem faz com amor, gente, não tem tempo ruim, não tem falta de cadeira, de carteira. Eu lembro que eu dava aula para os adolescentes na parte externa da igreja. Quem passava de ônibus via a gente tendo aula na escola bíblica dominical. Em contrapartida, eu vi o brilho nos olhos, o prazer e o entendimento sendo ampliado. Então, para de dar desculpa para não fazer. Faça o melhor que você pode com a ferramenta que você tem. Amém, amém. Se você gostou dessa entrevista, compartilha aí com algum professor de escola bíblica dominical que você conheça. Que Deus te abençoe e até a próxima.